Olá, amigo internauta, então novamente eu aqui, Fred João, com vocês no programa Tocando o Oculto. E quem trouxe hoje para cá para o programa, o nosso querido grafólogo José Bosco. Seja bem-vindo, José. Olá, como vai? Tudo Obrigado bem? você pelo convite, ter aceitado o convite novamente. A gente gravou o José Bosco alguns anos atrás, né? Falando sobre grafologia, a gente fez até uma brincadeira com a música, a gente fez uma serenata lá pro Bosco também, né? Sobre música. E hoje a gente trouxe o Bosco aqui, que tem mais novidades pra gente. O Bosco, mas antes da gente começar a fazer, falar exatamente tudo que a gente tem que falar, que tem muita coisa para falar, a gente tem que também agradecer aqui aos nossos internautas que participaram com a gente, fazendo perguntas, tanto em áudio quanto em vídeo, que daqui a pouco o pessoal vai ver aí na frente. E também algumas escritas. Então, a gente tem aqui algumas perguntas que eu queria depois colocar para você. Queria que você colocasse para o pessoal que está te conhecendo agora, quem é o Bosco, exatamente? Bom, José Bosco é uma pessoa comum, né? Mas que sempre gostou de se dedicar a assuntos diversos e assuntos fascinantes. Entre eles, a grafologia, que é uma ciência, eu repito, é uma ciência, não é esoterismo, não confundir com numerologia, com previsão de futuro, leitura de mão, esse é outro departamento. É outra história. A grafologia me fascina pela minha formação técnica e tem uma base científica que é a psicanálise. Isso me interessou, me fascinava muito conhecer as pessoas observando a escrita. E tem fundamento científico, repito, tem toda uma teoria. Da mesma forma que uma criança às vezes faz um desenho, um psicólogo interpreta um desenho, a escrita no fundo é um desenho. Se parar para pensar, o pingo no i, a oval da letra A ou do O, é um desenho, só que é um desenho que tem um significado de um som. Mas por trás desse desenho há a linguagem não verbal e inconsciente da mente humana, que traduz todo o lado emocional, temperamental e até problemas fisiológicos que o indivíduo tem. Legal. Então vocês podem ver que tem muito assunto bacana pela frente aí. Vamos começar com alguns áudios então, Bosco. A gente vai falar Perfeito. sobre essa coisa da saúde física e psíquica. Mas a gente trouxe aqui um áudio. Antes de começar, vamos começar com esse daí. Vamos trazer um primeiro áudio que eu acho interessante, que é o da Fernanda aqui de São Paulo, Fernanda Silva. Oi, meu nome é Fernanda e eu tenho uma dúvida sobre o tema. Professor, é possível a detecção do vício em álcool ou drogas através da grafologia? Eu sou inscrita e seguidora do canal Tocando Oculto e eu quero agradecer ao Fred por essa oportunidade. Então, Bosco, essa primeira pergunta então da Fernanda Silva. Obrigado, Fernandinha, pela participação, viu? Sobre então álcool e drogas. É, muito interessante. Na verdade, ela fez duas perguntas, né? Pelo que eu entendi, ela falou que ela tinha dúvidas sobre a letra T, parece, né? E depois perguntou sobre Deixa eu ver, vamos rever álcool e essa droga, pergunta, né? Mas eu respondo as duas, se for necessário, sem problemas. Inclusive, você vai falar de bastantes letras Meu nome aqui. é Fernanda e eu tenho uma dúvida sobre o tema. Tema. Ah, sobre o tema, eu ouvi mal, perdoe. É possível a detecção... Não, mas então você já ouviu a pergunta que tem que ser feita, mas inclusive você tocou num ponto bacana, porque a letra T é muito reveladora, né, Bosco? Sim, todas as letras revelam uma determinada característica, né? E a letra T é interessante que revela um determinado tipo de característica que se quer ver, né? Depois podemos falar sobre isso. A forma da haste e da barra do T revela bem isso. É bem isso, né? Mas a pergunta da Fernanda, você perguntou sobre se é possível diagnosticar. Veja, a grande maioria das doenças, principalmente aquelas que têm um componente emocional associado, como vício em drogas, em álcool, distúrbios emocionais, tudo é visto na escrita. A pessoa conta isso na escrita. No caso particular do vício em drogas e álcool, é muito fácil diagnosticar. E qual é a razão? A mente humana, segundo Freud, é dividida entre superego, ego e id. O superego seria o nosso controle, aquele anjinho que diz, ó, faça as coisas direito. O id seria aquele diabinho do outro lado, ó, faça o que você deseja. E o ego é a briga entre os dois, é o nosso relacionamento. Muito bem, as pessoas que têm problemas com drogas e álcool, isso afeta demais a mente do indivíduo.
a postura mental dá coragem. Muitos criminosos, inclusive, se baseiam nisso, de eu estava drogado quando eu fiz isso. Porque isso altera a mente. E a mente da pessoa, principalmente as atitudes que envolvem raciocínio lógico e emocional, você enxerga na parte do superego, do controle. Em outras palavras, resumindo, na parte de cima da escrita, onde tem o pingo no i, a barra do t, onde você tem ovais do tipo da letra F, essas partes superiores é que denotam características de uso de drogas e uso de álcool. E como você vê isso? Normalmente você vê deformações. A parte superior da escrita vem toda deformada, ou então com detalhes. Eu já vi casos de uma pessoa que escrevia, um ex-drogado que mantinha essas características, o vício, né? Ele largou, mas o desejo ainda aparecia. Ele colocava, a parte superior das letras, colocava vários desenhos, todos desenhos sem significado nenhum, apenas riscos, bolas, pontos, traços na parte superior que não significavam nada, mostravam apenas a perturbação mental desse indivíduo. Inclusive, Bosco, a gente tem um exemplo aí que a gente está mostrando agora para o nosso internauta lá. Exatamente. Que é exatamente sobre esse tema, né? Sobre essa coisa da parte superior da letra. Só para o pessoal entender, a gente tem a inferior, a mediana e a superior, isso, né? E aí vocês estão comprovando pela amostragem exatamente esse tema. Quer dizer, lá em cima... Na parte superior você vê todas as deformações que a escrita tem. Que na verdade não existe como letra em si. Não existe. A pessoa, na fantasia do indivíduo, ele coloca aquilo. Né, que mostra a perturbação mental devido ao uso de drogas, álcool e elementos que... Até um remédio muito forte pode causar isso. Né? Um remédio que afete o estado emocional, principalmente o lado lado da emoção mesmo, a parte cerebral da emoção, isso afeta na escrita. Afeta, né? Tem mais um aqui, tem mais uma pergunta aqui agora da Sueli aqui de Silva, também aqui de São Paulo. Obrigado, viu, Sueli, por ter participado com a gente aqui. E ela está te perguntando o seguinte, ó. Olá pessoal, meu nome é Sueli. É um prazer falar com vocês. Não perco um programa. Está cada vez mais surpreendente. Parabéns! Minha pergunta para o José Bosco é a seguinte: através do estudo da escrita pode ser revelado transtornos psíquicos? Um abraço a todos, obrigada. Então, entra um pouco naquele campo que a gente conversou agora, né? É pouco, né? E no caso, a pergunta dela é um pouco mais ampla, né? Porque a pergunta da Fernanda era sobre álcool, drogas, e a pergunta da Sueli, né? O nome dela, né? Isso. É um pouco mais amplo, o lado emocional, sem dúvida, né? E distúrbios. Além dessa letra que nós vimos, né? Nós podemos ver, por exemplo, letras que envolvem depressão. Uma pessoa que tem depressão é fatal que você diagnostica isso na escrita muito facilmente. Né? A gente tem algum exemplo prático? Sim, um exemplo clássico de depressão é só mostrar ali, né? Isso, a gente está vendo agora então aí, o que exatamente está sendo mostrado? Pode ver, por exemplo, a principal, entre muitas características, mas a principal característica, observe como a pessoa escreve com as linhas caindo, né? A escrita não é linear. A queda no inconsciente, né, a simbologia, a queda é a perda, a diminuição de status, a incapacidade. Tanto é que a gente fala normalmente na vida, aquela pessoa caiu em desgraça. É verdade, né? verdade. Então, inconscientemente nós estamos usando a simbologia da queda, né? Isso vem desde longe. Se a gente fosse entrar mais profundamente na simbologia da queda, iremos começar a estudar a época da evolução humana dos macacos para o homem. Que o macaco caía da árvore, por isso quando caía sofria e normalmente era pego por uma cobra, por isso vem o medo inconsciente da cobra. É que eu estou viajando um pouco na pergunta. Não, mas é uma analogia interessante. Mas sem dúvida, dá para ver a depressão, no caso dela. Podemos ver casos de paranoia. Também tem a escrita aí, aparece, onde você percebe a paranoia, a pessoa é fissurada em um determinado assunto. Nesse caso aí, você tem a pessoa fissurada muito nos filhos, no nome e em determinado assunto. E podemos ir mais profundamente ainda, em casos muito mais graves. Temos uma terceira amostra aí de um caso de um pedófilo. Sim. Né? Vamos estar acompanhando então isso é uma coisa que interessa os pais, principalmente. Nesse caso do pedófilo, podemos ver uma escrita
Nesse caso, essa escrita particularmente é de um magistrado de Nova York, um juiz de Nova York. Caramba! Que se sentia o poderoso, que jamais seria atingido pelo cargo dele, mas foi descoberto, está preso, inclusive, lá. Não sei o que aconteceu, eu sei, a última informação que eu tive é que esse indivíduo estava preso, apesar de ser um juiz, né, de direito, e mostra lá do pedófilo dele. Como é que se pode ver isso? A pedofilia e os distúrbios na área da sexualidade, você vê na parte inferior da escrita, que é o id, né, aquele desejo. Pode reparar, né, que as letras G, as letras Q, todas não têm um formato constante. Existe uma variação, uma mutabilidade na parte inferior da escrita, que mostra a mutabilidade do comportamento no campo da sexualidade. Isso é muito interessante o que você falou, porque a gente consegue então ver através do tipo de letra, né? As zonas que você fala, que são mais ligadas à sexualidade, a parte do id da pessoa, isso. E é inferior. Sempre, isso, a parte inferior da escrita. É sempre instintiva. É expressão corporal também, não necessariamente sexualidade, mas também e principalmente sexualidade. As pessoas que fazem teatro, dança, também destacam muito a zona inferior da escrita. Quer dizer, por exemplo, a gente faz o corpo. Tá, então, por exemplo, a gente vai fazer um Q exageradamente grande na parte de baixo, é isso? O Q ou a letra G, principalmente, o que usaria ali? Grande ou às vezes pequeno demais. Às vezes bloqueado. Pequeno demais. Isso tudo mostra os bloqueios, né? Interessante que você falou. Então quer dizer que menor muito pequeno pode ser bloqueio. Timidez, bloqueio, traumas, tá. medos. E pode ser também, e excessos de tamanho também, exibicionismo, complexos de inferioridade, a pessoa quer aparentar o que é, o que não é. A gente tem exemplos aí também, Sim, né? Temos vários exemplos, né, de letra G, a gente vai ver já de casos. Aqui. Ô Bosco, você respondeu a pergunta da Sueli já? Sim, eu respondi bem. Eu acredito que a pergunta ela foi muito geral e eu coloquei vários exemplos gerais, não é? Tá. A gente também tem uma outra pergunta aqui do René Martin, que vem lá de Atlanta. Atlanta? Atlanta. Tem parentes lá. Manda um abraço para Mário Bosco, lá em Atlanta, meu tio. Olha, René, para você então, lembrar aí, se você conhecer, já está o seu nome citado. Olha, ele deve conhecer, porque meu tio lá em Atlanta, só mudando um minuto de assunto, meu tio em Atlanta, Mário Bosco, ele é conhecido lá, viu? Ele tem uma grande loja de costuras, roupas masculinas e femininas, até para os repórteres da CNN, a Miss América, alguns atores e atrizes hollywoodianos fazem roupa com ele. É a ala rica da minha família. Tá vendo? Tem um merchan internacional para vocês aí, olha que legal, né, Zé? Então, René, um grande abraço para você. A gente está com um projeto muito bacana que logo a gente vai soltar na mídia para vocês conhecerem, mas ainda a gente está mantendo o sigilo para depois vocês conhecerem a fundo isso daí. Então, um grande abraço ao René Martin de lá, que tem um trabalho muito bacana com um site também chamado UFOara, e convido vocês a conhecerem. Então vamos lá, vamos ver o que o René está perguntando para você aqui. Já estive aí no programa com o Fred, tocando culto. Uma pergunta, porque eu escrevo novelas, policiais ficcionais, existe alguma comprovação que determine o comportamento criminoso de uma pessoa que seja destra ou canhota? Um abraço e um grande programa para você. Olha que legal essa pergunta dele, né? É interessante, né? Nós temos que voltar um pouco à história, né? Só para, antes de responder sua pergunta, né? O canhoto, né? Tem o destro e o canhoto, né? O canhoto é o sinistro, né? É chamado, né? Em italiano é destra e sinistra. Tem isso? Porque o esquerda é direita, né? Direita em italiano é destra. E esquerda é sinistra. Aí surge o nome sinistro, aquele sinistro, a pessoa sinistra. Porque aí vem a história, né? Na Idade Média, né? A ignorância da Idade Média, se dizia que quem escrevia com a mão esquerda era endemoniado, era uma pessoa muito sinistra. E aí surgiu o nome sinistro, quem escreve com a esquerda. Não existe, obviamente naquela época se achava, e mesmo na nossa época, né, nossos avós podem descrever em algumas escolas dos nossos avós que as crianças as canhotas eram obrigadas a escrever com a mão direita, amarravam a esquerda, sabe? Caramba. Isso é um assassinato psicológico. Nossa, cara! O fato de você usar o lado esquerdo e direito, a mão direita e esquerda, está relacionado ao cérebro. O lado esquerdo do cérebro determina o movimento do nosso lado direito.
O lado direito do cérebro determina o movimento do nosso lado esquerdo. É sempre o espelho, né, da coisa. Exato. E não há nenhuma relação de criminalidade entre o esquerda e direita. É simplesmente uma tendência fisiológica, neurológica, né? E a grafologia nem se preocupa com isso. Independente da pessoa, independente de sexo, independente de ser destra ou sinistra, não importa a grafologia, nem independente da língua. É reveladora do mesmo jeito, né? Sim. Não adianta a pessoa, vamos supor, ela é destra e quer depois fazer uma amostragem canhota para enganar o pessoal, também não vai adiantar. O único jeito de você conseguir mudar a sua escrita de forma definitiva, não digo definitivamente, mas digamos, se você quer enganar alguém, eu não devia nem estar falando isso, mas tudo bem, estamos... Já que estamos no tema, né? Vou lhe contar uma história rápida. Uma vez me chamaram, um advogado amigo meu, perguntou, olha, tem um cliente meu que ele fez umas coisas erradas, tal, assinou uns documentos que não devia, tal, e ele está dizendo na justiça que não assinou isso. Só que ele assinou, e vai ser feita uma perícia grafotécnica. Aí ele me perguntou, tem algum jeito de ele falsificar a própria assinatura para dizer que não foi ele? Eu falei, impossível. É a mesma coisa que você querer falsificar a sua impressão digital ou o teu DNA. Caraca. Não é impossível. Agora, eu até sugeri, o que ele poderia fazer, tá? E eu não estou aqui fazendo apologia ao crime, estou dizendo o que as pessoas fariam, o que é errado por sinal, mas o que se faria se a pessoa quer modificar a aparência da sua escrita de forma de fato modificá-la, é modificar o seu estado cerebral. Ou seja, se a pessoa estiver drogada ou alcoolizada, isso altera o sistema neurológico dele e automaticamente a letra muda. Aí sim. Mas mesmo assim, como é feito uma análise, se ele vai ter que comprovar a assinatura, tem que estar provado que ele não está nem drogado e nem alcoolizado. Ah, entendi. Então realmente não dá para se mudar e não existe nenhum vínculo entre esquerda e direita com temperamento ou caráter, né? E também isso, se for, de repente, a polícia, por exemplo, como que a polícia usaria isso? A perícia aí é outro ramo que eu também trabalho, né? Menos, mas também trabalho, que é a perícia grafotécnica. Então. Onde se verifica quem falsificou ou não. Aí não se interpreta se a pessoa é determinada característica de personalidade ou não, se verifica pelos detalhes da escrita. E esses não dá para mudar. Esse mesmo drogado o cara não mudaria? Não, o cara consegue modificar alguma coisa, mas não muito, porque numa página com 3, 4, 5 linhas, mesmo o cara drogado, ele há momentos pequenos de lucidez. E o perito, se é bom, ele percebe. Mas a perícia percebe sim e mostra onde está, né? O detalhe que mostra que esse cara assinou isso. Legal. Então a gente está fazendo um primeiro momento aqui com o Bosco com relação às perguntas que nos chegaram, né? E a gente também tem aqui agora a pergunta do nosso querido jornalista da Câmara Record, né? O nosso querido Marcos Rummel. Grande abraço então, Rummel, para você, e que acompanha o nosso Tocando Oculto. E a pergunta do Rummel é a seguinte, ó. Boa tarde, doutor José Bosco. Boa tarde, Fred. Parabéns pelo programa. Eu vou tentar sintetizar duas pequenas perguntas. A primeira é sobre se por trás de uma letra bonita pode se esconder um psicopata. Segundo, é possível também, através da escrita, enganar o terapeuta sobre a sua personalidade, um psicopata, assim como é possível se enganar o polígrafo, a máquina que detecta mentiras? Então é um pouco a resposta que você já deu na anterior pergunta, mas você pode estender um pouco mais aí. Né? Sim, dá para se estender um pouco mais, né? Falando sobre o polígrafo inicialmente, né? O polígrafo, vocês sabem, né? É aquilo chamado, entre aspas, detetor de mentiras, da pessoa que mente. Existe uma variação neurológica, porém, se a pessoa for um grande mentiroso, principalmente se for um psicopata, que ele acredita, eu conversei com um ET ontem. Se ele realmente acredita nisso, então não é mentira. Então para ele é verdade e não vai acusar. Então realmente, o psicopata, ele tem uma característica que ele pode esconder a personalidade psicopata dele.
a atitude, digamos assim. Ele pode esconder a atitude psicopata. Eu sou um psicopata, eu adoro assassinar meus vizinhos, então meus vizinhos que se cuidem, né? Então a grafologia, ela não vai perceber que tipo de psicopatia você tem. Você consegue esconder isso, mas a grafologia mostra que existe a patologia, a doença, né? Então a psicopatia, ela aparece. Temos até exemplos aí desses. Então é legal, a gente vai poder mostrar. Né? Aí você tem o que exatamente de psicopatia? De pessoas que têm problemas com esquizofrenia, que mostra que a pessoa vê coisas, imagina coisas e aparece. Inclusive um exemplo clássico aí, legal, a gente vai colocar né, de esquizofrenia. Muito interessante. Mas a pergunta dele é interessante. De fato, o psicopata, ele pode conseguir enganar as pessoas, ele pode esconder as características da psicopatia dele, o tipo de psicopatia, se ele mata, se ele taca fogo, se ele é viciado em quebrar as portas do vizinho, de qualquer forma, mas a letra vai mostrar que existe uma doença mental ali, só não dá para perceber qual é o tipo de doença, mas aparece que existe a doença mental ali. Então enganar não é tão fácil como o Roma perguntou. Impossível enganar. Porque e se a pessoa tentar de propósito enganar, aí aparece também. Um grafólogo, isso é muito comum, já me fizeram muito essa pergunta. Pessoas nessa época de desemprego, as pessoas vão procurar emprego, tem que fazer uma redação. Sim, a maior parte delas, as pessoas é analisado, né? É feita uma grafologia. Já me perguntaram o que eu faço para que não apareça na redação meus defeitos. Eu falei, impossível, se você tentar esconder vai ser pior, vai dar para perceber que além do defeito vai aparecer a tentativa de camuflagem do defeito, o que é pior, né? Não dá para modificar. Não tem jeito então. Impossível, a não ser que a pessoa mude. Se a pessoa se modificar, a letra modifica. É só comparar a letra de quando você tinha 20 anos, quando você tinha 15, quando você tem 50, a personalidade muda. Sim, obviamente a letra muda. Inclusive você tem um livro também que fala exatamente sobre isso, que é a grafoterapia, né? Que é a gente vai colocar um parênteses aqui para a gente colocar um pouco do que é a grafoterapia, que é exatamente isso. A pessoa que sente que tem algum tipo de distúrbio, né, Bosco? Ela pode tentar trabalhar um pouco isso com essa mudança na escrita. Que a gente vai pegar o livro do Bosco aqui, ó, grafoterapia, já está aparecendo para vocês aí como é que é o livro dele, né? Ele fala grafoterapia e grafopatologia. E já que a gente está nesse tema, o Bosco, ilustra um pouco para a gente aí o que exatamente fala do seu livro aí. Bom, esse livro, eu me baseei em alguns estudos feitos na França e na Espanha, onde essas duas áreas de grafopatologia e grafoterapia estão bem desenvolvidas. O que é a grafoterapia? Basicamente é o seguinte, logo depois da Segunda Guerra Mundial, havia muitas crianças que haviam perdido os pais, que estavam bastante traumatizadas quanto à guerra, e o governo francês, ele fez um trabalho nas escolas, divulgou com os professores, com os educadores, com os pedagogos, um trabalho pedindo para que cada um colocasse as suas técnicas a serviço dessas crianças traumatizadas para diminuir um pouco, o máximo possível, esses traumas de guerra que essas crianças tinham. E foram usadas várias linhas de trabalho, várias linhas na psicologia, na psicanálise. E o governo de Paris, os governos perceberam uma coisa interessante. Algumas escolas lá na França, no que se refere a diminuir esse trauma dessas crianças, algumas escolas estavam tendo um rendimento muito bom, muito acima da média. E aí foram ver, vamos ver o que essas escolas estão fazendo para ajudar tanto essas crianças. E aí se descobriu que essas escolas estavam usando a grafoterapia. Né? O que é isso então? Que surgiu na França e é algo recente na grafologia. A grafoterapia basicamente é uma terapia baseada na escrita. Agora, cuidado, não se trata de esoterismo. Eu vou colocar uma letra a mais no meu nome, né? Eu me chamo José. Então, isso é importante você falar. Não, é fundamental. Eu vou mudar meu nome. Agora de José vai ser José com 2 S's. Aí mudou minha vida. Agora eu estou bem. Não, isso não é ciência.
A grafoterapia é como uma terapia. Você vai, faz a sessão. O que é feito na grafoterapia? É primeiro diagnosticado um problema. Por exemplo, vamos pegar a maioria dos que me procuram, excesso de timidez. Estou deixando de falar agora das crianças da França. Uma pessoa extremamente tímida, demais. E isso atrapalha um pouco a sua vida pessoal, relacionamento, trabalho. A pessoa gostaria de ser menos tímida. Existem várias linhas de trabalho, a pessoa pode procurar várias linhas, junguiana, freudiana, terapia cognitiva, enfim, o que quiser. E a grafoterapia também funciona rápido. Como funciona então? A pessoa sabendo o que ela quer modificar, ela recebe um diagnóstico do grafólogo dizendo, olha, você é uma pessoa tímida e você demonstra isso na escrita com os seguintes itens. Escrita inclinada muito para a esquerda, margem da esquerda muito pequena, diminuição do tamanho das linhas, margem da direita excessivamente grande, pingos nos is e barras do T muito para a esquerda. Ou seja, nós mostramos para a pessoa o que ela faz na escrita que mostra que ela é tímida excessivamente. E aí começamos a fazer exercícios para se mudar a escrita. E a pessoa sabe, por exemplo, e ela vai escrever, a partir de hoje vou escrever o pingo no i com o pingo para a direita, pois isso significa que sou uma pessoa mais corajosa, uma pessoa que é mais impulsiva na sociedade. Vou começar a escrever de forma perpendicular, porque isso mostra que eu sou uma pessoa equilibrada. É claro que se a pessoa fizer isso agora, vai para casa, não mudou nada, mas fazendo isso periodicamente junto com um grafólogo, de preferência mais de uma vez por semana, e fazendo exercícios de escrita, a pessoa cria uma ferramenta forte que se fortalece. É um fortalecimento grande da força de vontade do indivíduo. A pessoa acaba modificando a própria escrita, automaticamente muda a sua personalidade. E isso já foi comprovado. Já foram feitos testes e se verificou que funciona realmente. Olha que legal, hein? Fantástico. Isso é muito, muito legal. Quer dizer que as pessoas elas conscientemente sabem que tem um problema e pela escrita já trabalha esse problema exatamente na tendência. Então cada vez que ela for lembrar de escrever alguma coisa, fala, peraí, eu tenho que mudar esse meu comportamento. Né? Exatamente. Você falou sobre o pingo no i. Existe uma coisa interessante sobre o i, na verdade não só sobre o i, o pinguinho que tem no i, né? Cada letra se refere a uma característica da personalidade, não é? No caso do pingo no i, o formato do i é interessante. Nós analisamos em grafologia o desenho. Então, se você olhar o desenho I caligráfico que nós aprendemos na escola, como é que é? Ele começa aqui, vou fazer ao contrário na câmera. A letra I que nós aprendemos na escola, ela começa aqui. Começa à sua esquerda e levemente vai subindo. Ou seja, o indivíduo sai do lado esquerdo, que é a parte interior, e vai para a direita, que é para a sociedade, mas subindo, ou seja, subir vai buscar o lado intelectual. Depois que ele busca o lado intelectual, ele desce novamente, volta para a realidade e vai para a direita, que é a zona da sociedade, ou seja, ele vai colocar as suas ideias para a sociedade. E colocando as suas ideias para a sociedade, o pingo no i mostra o grau de realismo nisso. Se o pingo no i é bem centrado, ele coloca as suas ideias realistas. Se o pingo no i é muito alto, é uma pessoa que tem muitas fantasias, né? Vive um pouco fora da realidade. Se o pingo no i é uma bola, entre aspas, nós chamamos de oval, mostra que ele circula pelo lado da imaginação. Ou seja, é uma pessoa que tem imaginação muito farta, às vezes deixa de viver a realidade. E se essa bola, entre aspas, essa oval é aberta para a direita, mostra que a pessoa é criativa, essa imaginação toda vai para a sociedade. Se ela é aberta para a esquerda, mostra que a pessoa é um pouco mais egoísta, ela imagina a sua vida pensando em si em primeiro lugar. Eu vi uma letra assim uma vez, não vou falar o nome obviamente, mas de uma ex-Miss Brasil, num programa que eu fui na época da Hebe Camargo, eu fui fazer uma entrevista lá e analisei a letra. Na época estava junto uma Miss Brasil e que tinha esse tipo de pingo de i. E eu falei, deixei bem claro, uma pessoa que tem uma neurose excessiva. Ela não ficou muito feliz com o que eu falei, mas era a realidade, né? Acontece. Nós podemos ver aí, eu trouxe
dezenas de exemplos de pingos nos is e o que significa cada um deles, não é? A gente acabou passando agora aí para o pessoal dar uma olhada nos diferentes tipos de i, mas é interessante o que você disse dessa abordagem aí. Depois a gente vai falar sobre as letras também. Agora tem uma pergunta aqui também no nosso Facebook, da Cimeri Seschini. Obrigado, viu, Cimeri, por participar com a gente também aqui. Ela pergunta, por que a caligrafia vai mudando com o tempo? Oh, fantástico. Bom, isso é a mesma coisa que falar, né? A personalidade da gente muda à medida que a gente envelhece? Obviamente que sim, né? Então é fatal. Eu lembro que eu era criança, né? Eu gostava de desenho animado. Eu dizia pro meu pai, ele queria colocar no filme, e falava, mas eu gosto de desenho, eu não gosto de filme. Nunca na minha vida eu vou gostar de filme. Aí meu pai dizia, um dia você vai gostar. Eu falei, não, eu só vou gostar de desenho a vida toda. Eu era criança. Obviamente a coisa mudou, né? Então, a personalidade, ela é refletida na escrita e a escrita reflete a personalidade. Portanto, é claro que à medida que o tempo passa, a personalidade da pessoa se altera e a escrita se altera. Aquela tua história, né? Vende mais porque é fresquinho ou fresquinho porque vende mais? Lembra disso? Do nosso tempo. Então quer dizer que a resposta é sim. Sim, mudamos claro. a nossa emoção, mudamos a escrita. Okay, mudamos a personalidade. Mudamos tudo, a psique, óbvio, né? Muda tudo, né? Totalmente. A segunda pergunta da Cimeri diz, por que o pingo na letra... Acho que é na letra I, na verdade, que ela colocou maiúsculo. Deve ser. Porque o pingo na letra I fica longe ou em forma de círculos em algumas caligrafias. Como eu falei agora há pouco, né? Citei agora há pouco, podemos ver novamente, né? O pingo no I reflete o grau de intensidade, a intensidade com que a pessoa coloca a sua imaginação para a sociedade. Se o pingo no i é muito próximo, muito encostado ao corpo da letra, é uma pessoa mais realista, ele coloca suas ideias de forma realista. Olha, eu não vou gastar dinheiro comprando esse carro porque eu vou ficar com dívidas, não quero. O idealista, não, mas o sonhador demais, eu vou comprar, mas vai dar tudo certo, eu vou arrumar um emprego melhor, sabe? Ele tem sonhos, é importante, mas sem uma base. Tá. Então, quanto mais alto estiver o pingo no i, mais fora da realidade o indivíduo. E se não existir pingo no i, chega-se a esse ponto de não existir pingo no i, aí é negligência. A pessoa, isso é muito comum em exames de... a pessoa vê... procura emprego, né? As pessoas, o camarada que analisa, ele olha se a pessoa esquece de cortar o T e o pingo no I, porque isso mostra negligência. A pessoa não colocou, esqueceu de colocar o seu ponto de vista ideológico para a sociedade, né? Tá só se relacionando, mas esqueceu. Ele não vive de forma um pouco mais firme naquilo que ele faz. Ele é um pouco relaxado na sua... não se compromete, né? Legal. O Bosco também ela perguntou sobre o C cedilha. Por que a cedilha às vezes fica muito longe do C? E eu vou até aproveitar o embalo dela e te perguntar que tem muita gente que faz o G, em vez de fazer aquela letra que desce até lá embaixo, faz o lacinho e sobe para outra próxima letra, não, faz a bolinha e faz uma outra aqui embaixo. Né? Toda quebra da escrita, ela denota algum distúrbio. Pode não ser grave, hein? Pode ser simplesmente um medo. Às vezes pode acontecer até de um acidente. Se a pessoa está escrevendo e tocou o telefone, a pessoa tomou um susto, mudou. Já aconteceu comigo. Uma vez eu analisei uma letra e perguntei, mas que estranho. A pessoa me falou, não, isso aqui é porque tinha tocado a campainha muito alto, eu tomei um susto e mudou. Então, existe esse caso, mas não é o que ela está perguntando, né? Se isso acontece com frequência, toda quebra de conexões não natural, ela denota algum distúrbio. No caso particular que ela perguntou do cedilha, né? O cedilha, a letra C mostra como é que a pessoa se adapta à sociedade, pelo movimento. Cada letra tem o seu significado. No caso do C, por que a letra C demonstra isso? Porque o formato da letra C, ela começa aqui do lado direito e volta, ou seja, a pessoa olha para a sociedade, absorve a informação, volta para o esquerdo, que é o indivíduo, e depois que ele viu como é que é a sociedade, ele vai se colocar. É a mesma coisa, um camarada que está no meio da torcida do Corinthians, ele não vai gritar viva o Palmeiras. Ele vai olhar para ver, opa, tem que tomar cuidado com o que eu falo. Então, a letra C tem essa característica. A cedilha embaixo, se está solta, quebrada, mostra que esse comportamento de observar a realidade é um comportamento onde ele tem que, de certa forma, não revelar um pouco da sua individualidade, ou sexualidade, ou algum problema pessoal que se relaciona ao seu corpo, ao seu trabalho.
porque é alguma coisa íntima que ele não quer colocar para a sociedade. Justamente a parte de baixo, que ele não uniu, que vai se jogar, né, para a sociedade, ele quebra. Então é alguma coisa que ele está escondendo para não revelar. E se de repente ele pega o C cedilha, ele faz o C, o pessoal vai ver diferente, mas faz o C e depois ele aproveita e emenda, faz um arquinho que não tem, já joga para baixo assim. Normalmente já vi, isso é muito comum não no C, mas é muito comum na letra A e na letra O. As pessoas fazem um duplo laço. É verdade, é mesmo. Fazem. Né? Eu tenho alguns exemplos aí, né? Onde eu tenho um duplo laço na letra A. Eu não consigo, eu já tentei fazer, mas não é minha característica. Então eu olho, que eu acho interessante. A pessoa ele passa 2 vezes embaixo e não em cima. Isso que você falou do C acontece, mas muito mais no A e no O. E independente se a pessoa passa exatamente em cima ou não. Não, ele passa embaixo, ele risca. Dá a impressão claramente que tem mais tinta na parte de baixo, é só ver o desenho. Não, porque tem gente que faz o A e ainda encosta de novo lá embaixo. Ele faz meio que fica 2 linhas embaixo. Isso, também. Também é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, ficam 2 linhas. Isso tem uma razão, no caso da sua pergunta, e no caso do A e do O que muitos fazem, a razão é psicanalítica. Nossa, demoraríamos uns 15 minutos para explicar isso. Caraca! Mas eu posso dizer, isso está relacionado à segunda fase do crescimento mental do indivíduo, segundo Freud. A primeira é a fase oral, que vai mais ou menos até 1 ano, 1 ano e meio, onde o bebê tem a sua vida no seio, no caso da mamadeira. Chama oral por causa disso, da boca. A segunda fase é a fase anal, é onde o bebê já limpa o cocô dele, o xixi, ele sente prazer nisso, ele percebe que estão cuidando disso. A terceira fase é a fase fálica, onde a sexualidade começa a despontar. Existem outras 2 fases, mas que não são estudadas na grafologia. Na grafologia se analisam as 3 primeiras. E esse laço que você fala, esse duplo arco no C ou no A, está relacionado a algum distúrbio na segunda fase de crescimento do bebê, que é a fase anal. E, em outras palavras, o que significa isso do ponto de vista de grafologia? Quando você vê alguém que faz a letra A ou letra O, um pedaço do C, com mais forte embaixo. Basicamente, pode falar sem medo de errar. É fatal. Esta pessoa é uma pessoa verdadeira, que revela a verdade dos fatos, sempre, não mente, mas só fala o que lhe convém. Ela não mente, mas também não revela tudo, só o que lhe convém ela revela. Isso que você falou, na verdade, a gente encontra em várias letras, né? A gente encontra no A, no B, porque o B você pode fazer o B, por exemplo, assim, passar 2 vezes o A aqui. Isso, só que aí o B já denota outros assuntos. Que não está relacionado a essa fase fálica, fase anal que eu falei, porque o B ele começa lá em cima, na zona intelectual. A letra B, né? Mesmo B de forma, ele sobe. Então a volta do B e fazendo um laço embaixo está relacionado, a letra B relacionada à postura intelectual. Como é que a pessoa coloca a sua intelectualidade para a sociedade? Porque ela desce, ela está lá em cima e volta intelectual para colocar. E o fato de às vezes riscar demais embaixo mostra um desejo de se colocar de forma rápida, realista, pouco firme. Legal, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar só sobre as letras, viu, Bosco? Sim. Você quer tomar um soco? Sim, vou tomar, mas ainda tem uma pergunta tem interessante. 2 ainda. Não, mas ela... Tem mais uma ainda que ela fez aqui. A gente tá tomando aqui um suco, pessoal, que eu gosto muito de suco de caqui. Quem tiver em casa aqui gosta de caqui, pode... Hoje eu coloquei anis e caqui, ficou uma delícia, né, Bosco? Tá muito bom. Então, se vocês quiserem arriscar, vale a pena. Agora vamos mais a terceira pergunta da Sibeli. Não, mas isso, ela falou, parece, sobre agressividade, né? Isso. Vamos tomar aqui a pergunta dela, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, por favor. Vamos ver lá o que ela está perguntando. Obrigado, Sibeli, por participar com a gente aqui da pergunta, do momento do Bosco. Como detectar um comportamento agressivo, passivo, depressivo através da caligrafia? Bom, o depressivo nós já vimos, ela deve ter visto a maneira como escreve, a inclinação das letras para baixo, às vezes até muito leve, com baixa pressão, isso é a depressão. O passivo é a pessoa que não tem iniciativa. Em geral, a pessoa que não tem iniciativa é mais fechada, é uma pessoa que esconde o seu lado emocional, e normalmente você vê nos arcos, a letra M, por exemplo, em forma de arcos, né? A pessoa esconde o lado emocional, e inclinação para a esquerda, é uma pessoa mais tímida, mais fechada.
A agressividade, que tem o lado bom e ruim da agressividade, tem a agressividade a pessoa é agressiva no trabalho, com ímpeto, o vendedor, ele precisa ser agressivo, né? Visitar, ser incisivo, convincente, essa é a agressividade boa. E tem a agressividade ruim, obviamente, da agressividade e da violência. As duas você observa do mesmo jeito. É a mesma característica. É óbvio que, analisando o resto da escrita, você percebe se essa agressividade é para o bem ou para o mal. Por exemplo? Então, mas a agressividade, o ímpeto agressivo, a firmeza, a capacidade de ser líder, de se impor, você observa nas pontas. Letras que formam pontas. A gente tem exemplos aqui, né? Tem sim, tem uns exemplos da letra M, principalmente. Em vez de formar um arco, ela forma pontas. Então, esse tipo de característica é muito procurada, por exemplo, nas empresas, no RH das empresas, quando eles querem um vendedor, querem um líder de fábrica que saiba lidar com os operários, tem que ser um cara firme. Então eles pegam por esse detalhe, que interessante. Não só por esse, né? Mas esse é um deles, né? M e N, pelo jeito. O N nem tanto, porque o N tem outra... o N não dá para fazer dois. O N é mais a monotonia da vida que revela, mas o M revela bem essa postura, né? Porque na verdade não dá pra você fazer dois arcos como no M. Não, você não faz. De lanças, não dá, só seria um e ficaria esquisito mesmo. E a letra M, já tem os exemplos, né? A letra M é interessante, que mostra bem a postura mental do indivíduo em relação a tudo. O primeiro arco é o indivíduo, o segundo arco é a família e o terceiro arco é a sociedade. Os indivíduos que têm problemas de esquizofrenia, por exemplo, eles têm 4 arcos, colocam um M com 4 arcos. Tem um exemplo aí no livro. Ou psicopatias também. Que não deixa de ser uma psicopatia, mas a esquizofrenia em particular, que a pessoa vê o seu ET, vê a bruxa, conversa com o fantasma, né, escuta as vozes, ele coloca esse outro lado dele no 4º arco. Olha que interessante, quer dizer que o primeiro arquinho que ele faz é o eu. Isso. O segundo é a família, o terceiro é a sociedade e o quarto é o que ele inventou. E normalmente não tem, é muito difícil. E comparando os 3 arcos, você percebe a postura do indivíduo, se ele valoriza mais a si próprio ou a opinião dos outros, ou é uma pessoa que valoriza mais a postura da família, a arrogância. Isso por causa do tamanho com que se faz o arco, né? Tem gente que, quando faz o M, o primeiro arco, muito superior aos outros demais, ele dá muita ênfase a ele mesmo. Exatamente, é mais egoísta, mas é uma pessoa um pouco mais... uma postura mais aristocrática, às vezes um pouco arrogante, dependendo do resto da letra. Você vê tudo isso. E no N, como é que você vê os arcos no N? O N também são 2 arcos, só que são 2 arcos teoricamente de mesmo estilo, mesmo tipo. E por isso que o N revela como a pessoa vive a monotonia da vida. Mas e se ele fizer o primeiro arco maior que o outro? Então, bom, tem motivo para isso, tá? Tem uma explicação também longa, mas o primeiro arco maior que o segundo é monotonia, a pessoa se cansa da monotonia. Já o segundo arco, um pouco maior que o primeiro, já é uma pessoa mais bondosa, mais amável, né? Porque essa monotonia ele consegue superar e se dedicar aos outros, né? Porque o segundo arco é para a direita, é para a sociedade. Legal. Tem toda uma explicação que envolve analisar o movimento da escrita e a direção da escrita na esquerda ou direita. Que legal, hein? É bem profundo. Bom, a gente vai dar uma pequena pausa aqui no programa com o José Bosco, mas a gente está de volta já. Fique com a gente aí. Olá, amigos, então voltando com o nosso programa Tocando Oculto, com o nosso José Bosco, trazendo então grafologia como tema de hoje para vocês. O Bosco, a gente tem mais um áudio aqui, um vídeo, que vem esse aqui vem de longe, esse aqui vem de Mato Grosso, da nossa querida Marilessa Genro. Obrigado, Marilessa, por estar com a gente, tá? Então vamos ouvir o que a Marilessa está dizendo aqui pra gente. Olá, eu me chamo Marilessa, falo de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. E eu quero aproveitar essa oportunidade que o programa Tocando Oculto dá para nós que somos internautas, que somos fãs, para a gente fazer a nossa pergunta para o convidado. Hoje é o Bosco, falando de grafologia, um assunto muito fascinante. Eu acho que a minha dúvida é a dúvida de muita gente também. Então, eu gostaria de saber se através da letra da pessoa, pensando assim, numa carta psicografada, na pintura mediúnica, se através da letra da pessoa é possível a gente identificar estados de consciência alterados.
Existe algum detalhe, alguma nuance, alguma coisa que a gente possa pegar e entender que a pessoa que quando escreveu aquilo ali, ou fez aquela pintura, ou fez aquela assinatura, ela estava, de fato, né, em estado de consciência por algum motivo alterado? Fala um pouquinho para nós sobre isso, Bosco. Desde já eu agradeço o programa Tocando o Culto, o Fred João. Forte abraço para todo mundo. Gratidão eterna. Beijo. Uma pergunta obrigado, bem Marilessa. complicada. Pois é, Marilessa caprichou na pergunta. Obrigado, Marilessa, pela participação de Mato Grosso aí. Realmente. Bom, se eu entendi bem a pergunta, ela diz se é possível utilizar a grafologia, no caso, mais a grafoscopia, a grafotécnica para verificar a veracidade, se uma carta é psicografada, ou seja, se tem realmente a pessoa que faleceu, voltou e escreveu. Bom, vou responder em duas partes. Primeira parte, a grafologia ela não costuma fazer esse tipo de trabalho, justamente para não que tenha alguma coisa contra a religião ou a ideia ou a filosofia religiosa. É que a grafologia ela quer sempre se manter num patamar de ciência sem se colocar com outros assuntos que não sejam ciência. Não significa isso, então a primeira parte é essa, a grafologia não costuma fazer esse tipo de trabalho. Agora, não significa que não pode ser feito, né? E o que eu posso responder agora, a segunda parte. O porquê que não é feito, então, para nós mantermos essa visão de que a grafologia é científica. Porém, já foi feito esse tipo de coisa, sim. Existe até um livro, eu não me recordo o nome, que foi escrito, entrando agora na área filosófica, um livro onde a pessoa dizia que comprovou-se que uma pessoa recebeu, né, a alma de alguém que tinha morrido, e essa pessoa escreveu uma carta, e se comprovou, através de perícia grafotécnica, que quem escreveu essa carta era a pessoa que tinha morrido, e não aquele que estava escrevendo. Foi por acaso o Chico Xavier que fez isso? Não, não, foi com outro. Mas acho que o Chico teve um histórico assim, não teve? Acredito que sim, porque ele fez tantas psicografias. Eu ouvi falar alguma coisa desse gênero também com ele. Mas de qualquer forma, eu repito, é justamente para evitar polêmicas com grupos religiosos mais fanáticos, com preconceito, com a própria intolerância, e para manter essa postura científica rigorosa da grafologia, a grafologia não costuma fazer esse tipo de trabalho. Mas, repito, não impede que seja feito. Se vai ter fundamento científico ou não é outra história. Mas eu sei que foi feito há um tempo atrás, em um livro que faz tantos anos, eu não lembro o autor. Ele colocava assim, que uma pessoa psicografou a letra, psicografou uma escrita de uma pessoa que tinha falecido, essa pessoa contando, inclusive, fatos da vida que só ela conhecia, a pessoa que estava recebendo, entre aspas, né, a pessoa morta, não sabia, a pessoa escreveu e a letra estava comprovada através de perícia grafotécnica. Aí alguém vai dizer, não, mas isso é fraude, alguns vão dizer, isso é coisa do demônio. Pois é. Tivesse um amigo meu aqui, o Gilberto, não sei se você conhece, ele se estivesse aqui, ele ia morrer de rir agora. Conheço bem a figura. Então, por isso que a grafologia não se mistura com isso. Mas respondendo a pergunta, existem alguns experimentos nessa área. Procure na internet, procure em livrarias especializadas, que você vai encontrar alguma coisa desse tipo. Mas tem muito pouca coisa. Poucos grafólogos se aventuram nessa área para não perderem esse selo que eles têm de ciência, né? Isso. O Bosco, eu queria que você colocasse para a gente então agora um pouquinho dessa questão de presente, passado e futuro, que a gente percebe isso na letra. Até por causa das inclinações, as zonas a gente toca, né, na hora que vai fazer as letras maiúsculas, né? E quem mistura, por exemplo, a letra de mão com letra de forma?
Tá, tudo bem. Bom, então deixar claro antes, quando você fala presente, passado e futuro, não se trata de prever futuro, hein? Não é isso. É ciência, nossa grafologia é científica, não é esotérico, não faz previsão. Quando ele coloca o presente, passado e futuro, é a comparação entre as várias escritas de um indivíduo no presente, no passado, e o futuro você consegue até prever como é que a pessoa vai escrever de acordo com o estado mental de hoje. Mas aí não deixa de ser como uma previsão, mas não uma previsão esotérica, uma previsão baseada em fatos analisados cientificamente. Isso. É isso que é o presente, passado e futuro colocado, né? Dá para se fazer isso sim, você principalmente comparar a letra de um indivíduo como era antes e como é agora, você consegue perceber a evolução psicológica dele. Inclusive, tudo começou na grafologia, a grafologia científica mesmo, tudo começou assim. É mesmo? Século XVII, na Itália. Espera só um pouquinho que você vai contar isso já. Fica com a bom. gente que a gente está voltando já. Peraí. Tá ok. Bom, então você estava contando sobre... Então, aquela história de que o presente, passado e futuro, o futuro a gente imagina como possa ser pela letra do indivíduo, como possa melhorar. Agora, o passado e o presente você compara para ver como foi a evolução do indivíduo. E aí eu te digo, tudo começou, a grafologia moderna começou assim, porque existia a grafologia intuitiva, que as pessoas faziam por intuição sem ter conhecimento técnico nenhum. Que era o caso, por exemplo, de Shakespeare. Shakespeare, ele era grafólogo intuitivo, ele não sabia o porquê. Hoje nós sabemos o porquê que o pingo no i significa tudo que a gente falou, porquê que o laço do G tem um significado. Eles não sabiam. Goethe, Confúcio, a coisa vai longe. O Aristóteles, Nossa, Bosco. Sócrates. Mas, do ponto de vista científico, com base em ciência e observação, tudo começou no século XVII, na Itália. Um médico italiano chamado Camillo Baldi, ele escreveu um livro muito interessante. Ele escreveu assim, eu não lembro todo o título, mas o título era mais ou menos isso. Como observamos a escrita de um indivíduo e percebemos como está a mudança do seu estado de doença. É mais ou menos esse. Era um título enorme. Nossa. No passado os títulos eram grandes. Capista ia dar trabalho para ele conseguir resumir isso aí. Né? E o fato é que, de fato, ele escreveu. Esse médico italiano, ele percebeu que a letra das pessoas se modificava à medida que elas iam melhorando de saúde. Então ele conseguia comparar o estado passado, como você falou, com o presente. Hoje se conhece claramente isso, que é a grafopatologia, o estudo de doenças pela escrita. Que é o seu livro que você acabou de colocar. Junto com grafoterapia. Hoje se sabe isso. Na época, o próprio médico percebeu, não sabia por quê. Hoje se explica, existem até livros que falam só sobre isso, sobre doenças que você vê pela escrita. Você pode diagnosticar antes até da doença aparecer. Olha que legal. Você percebe, porque a pessoa tem o gene, geneticamente ele tem doença para um câncer. O câncer pode se desenvolver ou não ao longo dos anos. E a grafologia percebe a presença desse gene, né? Não vai te dizer tem um gene, mas vai te dizer que a tendência para o câncer está lá. 10 anos antes você percebe. É mesmo? E como é que você consegue perceber? Em que letras você percebe isso? Depende. Exatamente. Agora, isso que você falou. No caso do câncer, você percebe em várias características. Eu não consigo lembrar de todas agora, mas o que eu posso dizer, existe um trabalho, as pessoas podem procurar na internet, que a American Cancer Association fez, pasmem, nos anos 70. Caraca, meu. Tá? Cerca de 50 anos, quase 50 anos atrás, a American Cancer Association percebeu que existia uma relação entre doença e escrita. E foi a própria American Cancer Association dos Estados Unidos que fez esse teste. Ela contratou 3 grafólogos e passou a escrita de vários doentes para esses grafólogos, sem falar quem é que estava ou não com doença, com câncer. E pediu para eles verificarem na escrita quem eles achavam que tinha câncer. Bom, desses 3 grafólogos, essa experiência está descrita na internet, é só procurar no Google o que se acha, né? A American Cancer Association, a experiência de grafologia, que vai achar. Então, e esses 3 grafólogos, um deles não era um grafólogo muito experiente, mas ele teve 50% de acertos.
Não é ruim. E ele não era bom. ele 50%, ou seja, de todas as letras que ele recebeu, metade ele conseguiu perceber que a pessoa tinha câncer ou não tinha câncer. Ele acertou metade. Tá. Os outros dois, ali não, os outros dois eram feras. Eles acertaram 98%. Nossa, cara. Só não acertaram 2% porque ninguém é perfeito. Né? A grafologia é perfeita, mas o grafólogo é um ser humano que pode se enganar. Mas eles acertaram, de cada 100 escritas, 98 eles observavam e diziam esse tem câncer e esse não tem. Nossa. Porque a escrita mostra isso antes dos sintomas aparecerem, porque é genético. E hoje a medicina sabe que o fator psicossomático é muito forte. Você tem algum exemplo aí para você mostrar desse tipo de doença? Por exemplo, de câncer? Legal, Bosco. E agora a gente tem vamos dar uma passeada rapidamente nas letras? Perfeito. Para o pessoal conhecer um pouco do abecedário, para relembrar. Pelo menos o que significa isso na grafologia, né? O que você consegue colocar para a gente, letra maiúscula e minúscula, porque muitas vezes você tem, começando pelo A, você pode falar sobre o A, o que é mais expressivo? É o A de forma ou o A de mal? Antes de mostrar, então, a letra de forma, como se fala, né? A letra de imprensa, ela tem uma característica. É só você imaginar todas as letras maiúsculas de forma, né? A, B, C, D. Imagine todas. Nenhuma delas, se você imaginar uma linha, né? Ela não tem a zona inferior. Imagine a letra F. A letra F sobe, vai para a zona superior, desce, fica na zona média e depois na zona inferior. É uma letra interessante porque ela engloba as três. Imagine a letra T. Ela começa aqui, na metade, na zona média, sobe e depois desce para a zona média. Imagine a letra G. A letra G tem a oval na zona média e depois desce, é um mergulho na sexualidade, né? Na zona inferior. As letras maiúsculas ou letras de imprensa, a pessoa que costuma escrever só letra de forma, repare que nenhuma letra de forma tem a parte inferior, não existe. É verdade. Então isso tem um motivo. As pessoas que escrevem, que conseguem só escrever com letra de forma, são pessoas, primeiro, que já atingiram um grau de maturidade intelectual, de educação, de postura, porém sempre são mais formais e tendem a ter um pouco mais de bloqueios no campo da intimidade e da sexualidade. Não significa que são traumatizados, não é isso. Simplesmente são mais formais, né? Não tem um pouco mais de dificuldade em se colocar como se colocaria uma pessoa, um atleta, né, que exibe o seu próprio corpo, né, que trabalha com o corpo, um dançarino. Ou um ator de filme pornô, por exemplo. Então, claro, é o exemplo melhor até. É o mais clássico. Esse já se joga fácil, né? Então, e a pessoa que mistura as duas, aí é interessante, porque tem que se analisar. Se de repente, eu só consigo fazer a letra B de forma, todas as outras letras eu faço normal, mas a B de forma. Então por quê? Aí vamos analisar o que significa a letra B. Aí por que ele não só faz de forma? A letra G eu só faço de forma. Bom, a letra G é a letra da sexualidade. Se ele só consegue fazer de forma, porque tem bloqueio no campo, na zona inferior. Então tem que se analisar a letra. E já que você tocou na questão da sexualidade, por exemplo, você pega o G, se você faz um G com uma... Como é que são as características de você pegar um G, de não cortar e não subir para outra letra, ou de fazer ela muito grande ou muito pequena, por exemplo? Basta analisar as letras Gs que eu lhe trouxe, colocando aí para ver. A gente vai colocar agora para o pessoal dar uma olhadinha. Isso. Tem vários exemplos aí, basta olhar. O G normal é aquele G padrão, e a grafologia não analisa o padrão. Senão, se todo mundo escrevesse exatamente com o padrão, seríamos todos robôs, seríamos todos iguais. Então a grafologia analisa a diferença do padrão. Então pode ver os exemplos aí, pode ver letras, por exemplo, G que tem o laço embaixo, não é contínuo na letra seguinte, é bloqueio no campo íntimo da sexualidade. As pessoas que têm a oval, aí tem o exemplo, tem a oval um pouco aberta, a oval está relacionado também à zona média dos contatos, é a pessoa que tem facilidade de se colocar, de falar. No caso até algum distúrbio gástrico também, que essa é a região do estômago. Né? O G é muito grande, o laço é muito grande, é exibicionista, tá? A pessoa fica muito tempo, o laço muito grande significa que a pessoa perdeu muito tempo na zona inferior da escrita, né? Então é um exibicionista.
Pode observar também o G muito pequeno, é a pessoa mais tímida, mais reprimida. Tem os vários exemplos de laços do G. Com certeza a pessoa vendo aí em casa está procurando como é que é o meu G. As letras mais expressivas, então, que a gente tem que estudar, assim, que a gente faz um panorama, então são pela ordem do alfabeto, então. Que a gente marcaria. Todas têm um significado. Se você quer ver, por exemplo, a letra U não é uma letra muito vista, mas se você quer ver se a pessoa se adapta facilmente ao ambiente, é um ambiente difícil de trabalho. Precisamos de uma pessoa que se adapte a trabalhar sob pressão e que se adapte a trabalhar com agressividade das pessoas. Então a letra U é fantástico, porque a letra U mostra, tem um motivo para isso, o grau de adaptação desse indivíduo. Se a pessoa é bem adaptada, ela faz a letra U unida com a letra seguinte. Se a pessoa não une o U com a letra seguinte, é a pessoa que tem mais dificuldade de adaptação. Isso é muito visto, por exemplo, nas empresas de RH, a adaptabilidade. Agora, não dá para mostrar todas as 27 letras do alfabeto, mas as principais que as pessoas têm mais curiosidade, primeiro de longe é o G, que por causa da sexualidade, né? Agora, letras, o I também, você vê que perguntaram bastante do I por causa da imaginação, né? Nós vimos. E o interessante também é o T. O T é uma letra muito interessante que mostra como que a pessoa coloca suas ideias para a sociedade, se de forma agressiva, se de forma arrogante, se de forma submissa, como é visto? Olhando a letra T, tá? Pode ver, temos a haste, a parte que sobe e desce. Uhum. E depois da haste você tem uma barra, que é uma barra horizontal. A letra padrão, a barra horizontal, é bem centralizada, sai da esquerda para a direita. Ou seja, a barra significa toda a intelectualidade que a pessoa tem da letra T vai ser colocada para a sociedade. Se a barra está bem centralizada, bem no meio, mostra que a pessoa é equilibrada. Já a barra muito para a esquerda, a pessoa ela vai colocar mais com timidez. A barra muito para a esquerda, timidez. Se a barra está muito para a direita, é a pessoa mais invasiva, é a pessoa mais atirada, um bom vendedor. Se for excessivamente para a direita, o cara às vezes é intrometido na vida alheia. A altura dessa barra, pode reparar, tem barras que estão abaixo. A pessoa coloca, mas ela está muito baixa, submissão. Se a barra está em cima da haste, formando como se fosse um T minúsculo, mas que vira um maiúsculo, é uma pessoa mais autoritária. Vira até um telhadinho, né? Isso, foi o telhado. Se você faz um tatu e pega o primeiro corte e pega até o segundo, por exemplo... Aí é velocidade, né? E tem alguma coisa a ver com paternidade, esse traço? Não. Paternidade, em que sentido? Paternidade? O tatu, o cara escreve tatu, aí ele emenda o primeiro traço com o segundo. Não, isso é só rapidez. É só rapidez? Isso está relacionado à velocidade, né? E aí o lado paterno, então? Agora eu entendi. Quando a pessoa é mais paternalista... grande maisona, grande paizão, por exemplo. Sim. Isso dá para ver também. A pessoa... A simbologia é muito interessante, né? Super protetora. Agora eu entendi a sua pergunta. Não, realmente, a imagem que eu posso lhe dizer disso de superproteção é a galinha protegendo seus pintinhos com as asas, né? Na grafologia, essa é a imagem que você tem de proteção, né? E fica no inconsciente humano, a proteção, abrir as asas, ou venha nos meus braços, né? Já fica essa imagem. E essa imagem, eu te protejo. O próprio Cristo Redentor, né? No Rio de Janeiro, os braços abertos é uma proteção. Né? Ele só não está assim porque senão ele estaria assim, seria assaltado. Está quase assim, né? Já era para estar assim. Mas a proteção você vê, as pessoas que colocam ovais, grandes laços em volta da escrita, né? E a pessoa, principalmente na assinatura, a pessoa escreve e coloca uma bola em volta. Não deixa de ser uma pessoa mais fechada, mas também paternalista. E principalmente se a pessoa coloca as letras na zona superior muito alta. Exemplo, imagina a letra F maiúscula. Letra F maiúscula, a primeira barra do F muito superior, que protege todas as palavras. É como se fosse um toldo que protege da chuva. Isso é típico das pessoas paternalistas, superprotetoras. Quem tinha esse tipo de assinatura era o Freud. O F dele era bem... A primeira barra era muito para frente. Ele tinha um instinto de proteção mesmo, de proteger a família, tudo. E quando você tem isso no corte do meio, por exemplo, você põe menos em cima e põe mais embaixo?
A do meio. Esse lembra que falamos agora há pouco do nosso amigo em comum, o Gilberto? Sim, sim. Ele tem esse tipo. Abraço pra você, Gilberto, que tá assistindo a gente aí, viu? Um grande abraço pra você. Esse é típico de pessoas, mas, opa, peraí, deixa eu ver, faz isso pra mim, opa, peraí, olha a simbologia, o meu corpo. Não, espera. Você percebe o que eu estou fazendo? Eu não estou fazendo assim, para cima ou para baixo. Eu estou fazendo isso na parte mediana do corpo. Não, espera, ou seja, eu estou cauteloso. Então, a letra F, essa barra no meio, isso é comum na letra E também. Sim, que é maior do que... Aquela barra do meio maior é cautelosidade, a pessoa cautelosa demais. Entendi. Né? Ela, opa, peraí, esse é o símbolo, espera, vamos pensar, não vem agora, com calma. Então, muito cautelosa, excessivamente cautelosa, às vezes um pouco medrosa, dependendo do grau, né? Mas sempre um pouco freando um pouco os impulsos. Né? A gente tem alguma letra que a gente percebe bem quando a pessoa é muito refém de alguma coisa? Depende dessa alguma coisa, né? Do seu psique, ou da sociedade, ou dela mesma? Normalmente, como eu digo, a letra não vai revelar o problema. A letra vai revelar que existe um problema. Então, quando a pessoa tem medos, né, os medos são sempre refletidos. A pessoa medrosa, ela não quer sair. A pessoa com medo de assalto não quer sair de casa. Sim. A pessoa com medo de brigar, de alguém não vai querer provocar a pessoa. Então, vai querer sempre ficar fechada em si. Então, os medos, sejam eles quaisquer que sejam, sempre vão ser refletidos na parte esquerda. A pessoa faz uma margem direita muito grande, ou seja, a margem direita é a sociedade, e faz uma margem esquerda muito pequena, né? Ou seja, onde a margem esquerda é o indivíduo. A gente também tem isso aí, Tem exemplos de margens aí que a gente pode ver. A gente vai acompanhar depois também aí com o pessoal, né, sobre isso. Então quer dizer que a gente tem as letras mais expressivas, então, sendo a M, que a gente já falou. A M, a T, a G, o I. O I que nós já falamos. Né? E outra que pode ser O W tem alguma coisa? É muito pouco, principalmente no idioma português tem poucas palavras com W. É porque o W é o M ao contrário, né? Se você pensar bem, né? Mas o W, o W é expressivo, mas como ele existe pouco no idioma português, se vocês numa carta com 20 linhas e aparece um W, Walter, pronto. É muito assustador você tirar alguma conclusão, porque apareceu uma vez só. Então, muito pouca informação. Nós analisamos isso. Se de repente na barra do T aparece uma barra do T muito submissa, e só em um lugar, e todas as demais não, eu descarto. Eu lembro que você conversou num dos programas que nós fizemos também, inclusive com a querida Marta Correia ali no Papo de Esquina e você, viu, Marta? Beijão pra você aí. A gente conversou sobre esse traço específico. Do pedófilo, lembra? Que a letra é irregular. Sim. Ele nunca faz igual, né? Então ele faz de uma forma, ele faz um Q de um jeito, depois ele faz um Q do outro, não é isso? Isso, tem a letra aí que nós mostramos, né? De pessoas, essas são chamadas parafilias. O termo psicanalítico é esse, filos, né? Amizade, aí vem as palavras, hemofilia, e também vem pedofilia, né? E são as parafilias. Para quer dizer ao lado da sociedade, fora do padrão. Então as parafilias são os comportamentos sexuais fora do padrão considerado normal. E essas parafilias se nota aqui nesse tipo de escrita. A escrita muito pastosa, parece que a caneta estava jogando tinta, estava espirrando tinta. Demais, né? A escrita pastosa mostra o estado como um pântano. Você vai andar num pântano, você não consegue andar rápido, você afunda. O estado mental desse indivíduo está fechado, ele não consegue se modificar. Né? Isso é um exemplo. Bom, pessoal, então ficamos aqui com o nosso querido José Bosco, grafólogo, trazendo então para vocês essa informação muito importante aí. Você que quer conhecer melhor o seu parceiro, você que quer estudar em algum lugar, quer conhecer um pouco melhor a letra dos seus amigos também, né? Para ver que a amizade você vai encontrar por lá, né? Ou então o próprio trabalho, né, Bosco? Antes de a gente fechar esse bloco, eu queria uma pergunta pessoal a respeito de trabalho. O que geralmente no trabalho as pessoas percebem mais? Tem algum estudo hoje em dia da grafologia no trabalho ou não? No Brasil principalmente, né, a grafologia, 80% delas é usada apenas para se verificar características relacionadas ao trabalho. Então tem isso mesmo. As empresas, porque eles querem contratar executivos, não é? Então, nos laudos que eu faço, quando as pessoas me pedem, eu tenho basicamente os seguintes itens: intelectualidade,
relações interpessoais, energia, adaptação, equilíbrio emocional, esses 5. Esses são os que eu entrego para as empresas. Tá. Que é o que eles querem, basicamente. Se a pessoa é adaptada, se tem um bom potencial, tem energia, equilíbrio. Agora, quando eu faço um laudo pessoal, eu coloco outros 2 itens, que é a parte de sexualidade, que é o lado psicanalítico, e distúrbios de saúde. E saúde também. Também eu coloco, é importante né? saber. Normalmente as empresas não me pedem isso. Mesmo porque pega até um pouco mal. Eu quero saber sobre o candidato, sobre como ele enxerga a sexualidade, sabe? É um negócio meio pessoal. Se as pessoas me pedem, se a empresa me pede, eu faço, mas sempre não me aprofundando na vida pessoal dele. Eu coloco, esse indivíduo tem algum distúrbio ou esse indivíduo tem uma vida normal, mas não entro nos detalhes. Os méritos. E saúde também, se a pessoa de repente ela tem um câncer, claro, vou usar um termo bem absurdo, diagnosticamos um câncer terminal. E a pessoa vai ser contratada depois de tanto tempo desempregada, dá medo, né? Dá dó de falar, o cara vai morrer daqui a um tempo, e mesmo porque eu não sei quando vai morrer. Então, normalmente esses 2 itens eu não coloco, os 5 primeiros, mas um laudo completo tem 7 itens, esses 7 itens são 2 páginas de computador que a gente vê. Agora, no Brasil a maioria quer ver marketing de emprego mesmo. Então, quer dizer, a pessoa que está procurando uma liderança no teu trabalho, né, no caso, ele vai ver as letras específicas que você já mencionou anteriormente, principalmente, né? E a gente vê algum traço exatamente de liderança em alguma letra em específico? Ah, sim, é o que eu digo. E você vê em várias, né? É um conjunto. Aonde você quer ver liderança, por exemplo, você vai ver na inclinação para a direita. Ah, então acho que eu ia perguntar para você. Letras que diminuem de tamanho, as palavras que diminuem de tamanho. Mas como é que Pindamonhangaba, começa grandão e começa lá embaixo. Isso aí é típico, eu costumo dar o exemplo, isso é o parafuso. O parafuso ele é grande numa ponta e fininho na outra. Sim, por quê? Porque ele vai virar aqui, mas vai penetrar do outro lado, ele tem que ser fino. Então, essa pessoa que é líder, um líder tem que conhecer profundamente até a mente dos liderados. Então, a pessoa que escreve diminuindo é uma pessoa que tem astúcia, perspicácia para penetrar na mente dos outros. Então, são várias características. O fato de ele escrever para cima, uma pessoa mais otimista, se ele escreve para baixo, já vimos o exemplo. Depressivo, mais depressivo, mais triste. Ou então, se você pega uma escrita totalmente à esquerda. Muito fechado, não é bom. Ele é pessimista, provavelmente, também, não é? Também. Muito para a esquerda é doentio. O ideal muito para a esquerda, extremamente para a esquerda, são pessoas extremamente fechadas, não vão conseguir ser líderes. Letras totalmente rebuscadas. Aí é o porquê do rebuscamento. Em geral, o rebuscamento é sempre uma tentativa de se exibir, né? Um exibicionismo. Né? Você vê uma pessoa na rua vestida de uma forma rebuscada, está se exibindo, quer aparecer, né? A gente fala isso, e realmente é um desejo de aparecer. É claro que por trás pode estar um problema psicológico mais profundo. Ou às vezes pode ser só um desejo de exibicionismo que está relacionado à sexualidade, conforme o mestre Freud nos ensina. Se a gente for ver mais a fundo, o exibicionismo está relacionado com a sexualidade. Né? Depende do grau de empatia, né? Legal. A gente ainda vai falar agora exatamente sobre as assinaturas, que é importante para a gente fechar o bloco, e eu vou te mostrar o conteúdo dos seus livros, mas a gente não esquecer dos números não, pessoal. A gente vai fazer um programinha, um Drops, Tocando Oculto, para vocês conhecerem depois só sobre os números. Bom, Bosco, então para a gente fechar esse bloco com você, a respeito das assinaturas, o que é importante a gente perceber numa assinatura? Bom, as assinaturas em geral, elas são diferentes do texto. Né? Se você reparar, uma pessoa que escreve o texto e assina, normalmente tem diferença. E é natural. Sim, porque o texto a pessoa está colocando ela e a sociedade. A pessoa que escreve, ela não escreve só para ele, né? A não ser que esteja fazendo uma conta, né? Ou então esteja escrevendo uma lista de compras no supermercado, mas tirando esses casos, a pessoa que escreve para outra pessoa. E quando coloca a assinatura, está dizendo, isso que eu escrevi sou eu. E a escrita é ligeiramente diferente, e é normal que seja. Então, o que você analisa numa assinatura? Primeiro, se ela é muito, muito diferente do texto. Excessivamente diferente, se a escrita é muito pequena e a assinatura é muito grande, é uma pessoa que é tímida na sociedade e que quer se exibir por causa da timidez. O contrário, uma escrita grande e uma assinatura pequena é uma pessoa que não demonstra
né, toda a sua pequenez, todo o seu complexo de inferioridade sofre com isso. Uma escrita cuja velocidade da escrita, você percebe a velocidade sem ver a pessoa escrever, você percebe pelo estilo. Uma assinatura onde é muito mais veloz que o texto, uma pessoa que se coloca de forma cautelosa, mas a sua individualidade ela vive de forma intensa. Então o que você pode analisar numa assinatura? Verifica, se for muito diferente do texto, desconfie, é uma pessoa muito diferente do que ela aparenta. Se a assinatura estiver a posição, se a assinatura, claro, se tiver um risco, você tem que assinar aqui, aí não, naqueles documentos, assine bem aqui, aí não. Mas se for uma folha em branco, a pessoa tem liberdade de assinar, a pessoa que assina no centro, no final e no centro é equilíbrio. A pessoa que assina ligeiramente para a direita é mais extrovertida, ligeiramente para a esquerda mais introvertida, muito para a direita é invasiva, intrometida, fofoqueira, né? E muito para a esquerda é extremamente fechada. A posição da assinatura pode ser vista no exemplo. É reveladora, né? A gente tem vários, né, Bosco? Tem um exemplo da posição da assinatura, esses 5 casos. Legal, bacana. A gente vai estar passando junto aí para o pessoal também conhecer. Bom, então a gente já revelou então sobre isso, sobre as assinaturas, sobre as letras mais marcantes. A gente também passou isso junto com você falando para o programa, mas agora a gente vai passar um pouco da sua biografia. A gente tem aqui, eu também tenho esse livro aqui, que foi o primeiro que eu tive do Bosco, pessoal. E foi o primeiro que eu escrevi também. Foi, né? Aí nós fizemos um evento da Serenata e Companhia num bar aqui em Pinheiros, né? Acho que na Rua Harmonia, onde a gente fechou o bar, inclusive para você e para o Beto para estarem lá. Faz tempo isso, faz tempo, caramba. E foi lá que eu comecei a ver a importância da grafologia, Bosco. E que a gente fica encantado, porque é realmente até importante fazer parte desse universo da letra, né? E aí, então a gente tem esse primeiro que a gente encontra em todo lugar, né, Bosco? A grafologia está nas melhores... se não encontrar, basta encomendar, o preço é o mesmo, a encomenda, né? Pode comprar pela internet no site da editora, www.madras.com.br, pode comprar direto lá também. Grafologia, a ciência da escrita. Esse aqui é exatamente o que a gente está falando. A gente tem também o seu livro de sonhos, que é bem interessante para o pessoal também que queira, de repente, saber um pouco mais sobre os sonhos, o que significam. Você colocou através de que visão? É uma visão basicamente psicanalítica. Mas é freudiana? Freudiana e junguiana, as duas. Basicamente, o que revela o seu sonho? Não é esoterismo, não é previsão de futuro, simplesmente o sonho é um símbolo. E eu explico o que a pessoa sonha, eu explico o que é esse símbolo e a pessoa pode interpretar o seu sonho. Legal, muito interessante. Muito bacana. Né? A gente vai fazer depois um programa sobre isso também. E aqui o que a gente já falou primeiramente até no programa foi esse aqui, que é o grafoterapia e grafopatologia, que você explica como é que você pode tentar fazer com que o indivíduo perceba os problemas, né, as situações dele, para tentar melhorar através da escrita. Exato. Né, Bosco? Então, muito interessante, muito indicado. O Bosco, para o pessoal que quer te achar, como é que eles fazem? Bom, pode ligar no nosso consultório, né, aqui em São Paulo, 11 31 12 80 36. 31 12 80 36. Ou pode nos mandar um e-mail também. No meu caso, aqui vou colocar o meu e-mail pessoal, em função da amizade que eu tenho com ele. Legal. josebosco@hotmail.com. Cuidado, eu não sou o João Bosco. Pois é. João Bosco é o cantor. É o do violão. José Bosco. josebosco@hotmail.com. Eu falo isso porque todo mundo erra meu nome. É mesmo? Todo mundo chama de João. É José. Inclusive José com S, né? Tem muita gente que coloca José com Z, né? Também. Que horror. Mas então, pessoal, a gente vai ficando aqui com esse programa com mais um, né? Depois de, sei lá, acho que de uns 7 anos atrás que nós fizemos é verdade. O último programa. E, gente, foi um grande prazer a gente estar junto, viu? Poxa, que prazer enorme. A gente está junto nessa egrégora do conhecimento aí. Então, eu convido a vocês a ficarem com a gente para o próximo Tocando Oculto, que na verdade a gente tem o quê, Zé? Falar sobre os números. Os números, né? É verdade. Fique com a gente. Até o próximo Tocando Oculto.